ouvintes, já estamos em condições para apresentar o nosso convidado. Bom dia, Dr. Chocolate Brás, e seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia, estendo a saudação a todos e todas que nos ouvem. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ainda estão quentes as matérias da sua tese, por isso convidamos para não esfriar. Como foi o seu percurso quanto às dificuldades? Bom, toda a caminhada acadêmica ela é marcada sempre por dificuldades, né? Dificuldades políticas, dificuldades pedagógicas, dificuldades institucionais e também dificuldades socio-humanas. Eu gosto de colocar foco nas socio-humanas porque tem que ver com relações, né? Nós estabelecemos relações com os contextos em que atuamos ou vamos atuar. Então, tendo ido estudar num outro país, com uma outra cultura acadêmica, uma outra perspectiva social, foi um grande desafio na questão da adaptação. Como sabe, Brasil é um país multiétnico, multicultural e continental, né? Basta ver que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Então são muitos estados e muitas universidades. Então foi um desafio enorme circular por estas instituições, mas também cruzar com pessoas de várias nacionalidades. Eu diria que a minha maior dificuldade foi justamente me adaptar a este contexto multiétnico e cultural, mas no final valeu todo o esforço empreendido. Sabemos que estudar fora é prazeroso, mas também, mesmo sendo o Brasil, algum racismo e xenofobia têm morado naquele ambiente. Ou o doutor não sofreu um desses tipos de preconceitos? Olha, eu fui estudar numa das cidades mais brancas do Brasil. Curitiba é uma cidade que acolheu muita migração de poloneses, ucranianos e alemãos. Como se sabe, esses povos habitualmente são muito frios. E o clima de Curitiba, curiosamente, também é um clima frio. Em média, são 10 a 15 graus. Então, as pessoas são muito frias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as práticas de racismo são pouco evidentes porque há pouco contato entre as pessoas. Por exemplo, habitualmente nos elevadores, nos transportes públicos, ninguém saúda ninguém. Então, a vida é muito marcada pela individualidade, ao contrário das culturas e realidades africanas que são marcadas pela coletividade, na ideia do Ubuntu, né? De estarmos juntos e de fazermos valer a nossa existência. Eu nunca sofri, na pele, um ato de racismo. É claro que na universidade, numa fase inicial, as pessoas desconfiavam. Sabe, a ideia que as pessoas têm de África, na América, sobretudo na América Latina, é que é um continente marcado pela pobreza, não só pobreza econômica, mas também pobreza mental. Então, habitualmente duvidam das capacidades do homem africano, da mulher africana, em se manter em pé de igualdade com os demais cidadãos do mundo. Então, eu digo sempre que o racismo termina a partir do momento que as pessoas percebem que você é útil. Quando os seus colegas de turma percebem que podem aprender consigo, podem melhorar as suas competências transversais consigo, acaba o racismo porque tu passas a ser o centro. Então, numa fase inicial havia meio que afastamento, né? Portanto, eu era o único negro numa turma de 12 pessoas a nível do meu doutorado e o único africano naquela turma também. No caso, o único estrangeiro numa turma completamente de brasileiros. Mas, curiosamente, eu fui o primeiro da minha promoção a fazer a defesa do doutorado. Então, isso também sinaliza um pouco como é que esse olhar da incapacidade africana, da incapacidade, né, que é uma ilusão científica de muitos anos, ficou vencida. Então, para mim, o ato de defesa foi o culminar dessas todas as barreiras. Hoje, a comunidade da Universidade Federal do Paraná, onde eu estudei, me tem como uma pessoa que pode dar qualquer contributo na história, na cultura acadêmica daquela instituição. Então eu nunca vivi, diria, racismo propriamente dito. É claro que há outras cidades que se sentem mais na pele isso, né? Mas eu muito particularmente não vivi qualquer cena de racismo que me tivesse marcado assim profundamente. Chocolate Brás doutorou-se em políticas educacionais. Qual foi a motivação que lhe levou a investigar sobre esta matéria?
Bom, a motivação é muito simples e fácil de explicar. Durante alguns anos, depois do meu mestrado em Educação no ISED de Luanda, eu fiquei a analisar que tipo de temáticas e objetos de pesquisa eram estudados por autores angolanos. E eu percebi que tendencialmente estes autores abordavam a educação como um processo pedagógico e um processo didático, ou seja, a preocupação das pesquisas em educação em Angola, até pelo menos 2020, era maioritariamente sobre o que ensinar, como ensinar, para que e por que ensinar, o que avaliar, como avaliar e para que e por que avaliar, o que aprender, como aprender, para que e por que aprender, ou seja, o foco da atividade educativa estava na dimensão pedagógica e na dimensão didática. Então eu entendi que era necessário estudar a educação numa dimensão política. Por essa razão eu escolhi um programa de doutorado cujo foco fosse em políticas educacionais. Por quê? Porque é uma dimensão da educação que no nosso contexto é pouco explorada. Quando a gente estuda a educação como política, o foco deixa de ser se o aluno aprendeu ou não aprendeu, se o professor fez aprender ou não fez aprender, mas passa a ser que condições, por exemplo, o Estado coloca à disposição da criança que vai à escola. Que condições o Estado garante para que o professor tenha um bom trabalho. Ou seja, a discussão sobre a qualidade de ensino desfoca na pessoa do professor e do aluno e passa a colocar foco na infraestrutura escolar, passa a colocar foco no currículo, passa a colocar foco na formação de professores, passa a colocar foco, por exemplo, nas interferências e na forma de definir conteúdo, porque no fim do dia o nosso filho aprende ou não aprende, não só porque tem a vontade de aprender ou não, mas porque pode ser que as condições que estão sendo preparadas não permitem essa aprendizagem. Então a ideia era ver a dimensão mais política, porque com a educação nós estamos a escolher o cidadão que queremos ter. Se vai ser um cidadão responsável, educado, produtivo ou não. E as pesquisas anteriores desfocavam nisso, estavam muito mais focados no aprender, no avaliar, no ensinar. Então eu acho que esse é um desafio que nós temos. E em Angola existem poucas pessoas ainda que estudam educação como política. Eu posso citar 4 pessoas cuja abordagem ficou muito centrada na educação como política. Temos o professor Isaac Pache, do ISED de Luanda, que estuda a educação como um direito humano. Temos o professor Alberto Nguluve, também do ISED de Luanda, que estuda a educação na perspectiva das reformas. Temos o professor Filipe Zau, que estuda a educação na perspectiva cultural. Temos o professor e padre André Velangaba, da província do Zaire, que estuda educação olhando para as reformas globais. Mas as outras pesquisas estudam o que ensinar, o que aprender, o que aprender. E eu, desta vez, acabei por estudar como os organismos internacionais, por exemplo, a Unesco, o Banco Mundial, a Unicef, o FMI, que financiam a educação em Angola, interferem, entre aspas, influenciam a política educacional de Angola. Vou lhe dar um exemplo muito claro de influência desse organismo. Angola experimentou recentemente os exames nacionais. Sim. Bom, para os menos atentos, o exame nacional serve apenas para avaliar se os alunos estão preparados ou não para determinada frequência de classe. Mas, em política educacional, nós sabemos que o exame nacional não foi um desejo de Angola. Foi uma obrigação dos organismos que financiam a educação para poder medir se faz sentido continuar a investir ou não na educação em Angola. Então, esse é mais ou menos o foco da minha abordagem. Como é que esses atores internacionais não só nos dão dinheiro, financiam a nossa educação, mas também trazem os seus especialistas, os seus programas. Então, no fim do dia, que cidadão estamos a formar? É um cidadão de facto angolano na sua genuidade ou é um cidadão angolano global, né? Então é mais ou menos nesse sentido que vai a minha pesquisa. E quando é que foi que o Dr. Chocolate descobriu que as políticas do governo não eram as mais acertadas? Bom, essa pergunta é muito curiosa. Na verdade, não é que as políticas do governo não são as mais acertadas. O que pode suceder é que as políticas do governo não respondem às expectativas sociais. Isto sim, porque nós estamos diante de políticas que são pensadas
do topo à base, ou seja, as políticas educacionais em Angola geralmente partem da iniciativa do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, ou então da iniciativa do Ministro ou do Secretário de Estado. Logo, essas políticas tendencialmente não refletem aquilo que são os anseios sociais. Uma verdadeira política de Estado na educação iria pressupor o quê? Que os professores, que os alunos, que os pais encarregados de educação, que os membros da comunidade externa da escola tomassem parte da definição da política. Porque no fim do dia, quem sabe que cidadão é mais adequado para Angola não é o governo, é as pessoas que lidam na sociedade com essas pessoas. Então, o desafio está justamente aí, como reforçar a participação social. Imagine a escola. Vamos pensar na escola assim como uma unidade micro. A escola tem uma comunidade interna, que é constituída pelos diretores, pelos professores e pelos alunos, né? 3 elementos da comunidade. Mas a comunidade externa da escola é mais forte. Tem os pais, tem as empresas. Por exemplo, uma questão interessante é saber que tipo de profissional as empresas angolanas precisam. Por exemplo, em Angola nota-se muito, criam-se vários tipos de cursos, mas depois não tem enquadramento laboral, ou seja, qual é a relação entre a formação acadêmica escolar com a atividade profissional. Todos os anos nós vemos as cerimônias de outorga. Outorgam-se 1000 estudantes ou mais. A questão que se coloca é como é que esses 1000 estudantes são absorvidos pelo mercado de trabalho e se esses profissionais, por exemplo, têm a competência que as empresas precisam. Porque no fim do dia nós temos um engenheiro informático diplomado, portanto ele tem um canudo que diz que ele é engenheiro informático, mas entretanto não tem as competências que se requerem para trabalhar numa área de tecnologias numa empresa. Então, a relação entre a formação acadêmica e o exercício da profissão é um dos desafios das políticas educacionais. Enquanto as políticas forem pensadas no gabinete do ministro, onde tem ar-condicionado, e não serem pensadas a partir do sobado, a partir das comunidades mais próximas, é muito difícil ter uma política que de facto represente a expectativa da sociedade. Há quem advoga que as políticas da educação estão muito partidarizadas e isto vê-se até nos manuais. O Dr. Chocolate é da mesma opinião? Bom, eu não sou da mesma opinião, mas eu acho que faz sentido essa colocação. Nós temos uma estrutura de poder e porque educação é luta, educação é um objeto da luta de classes. É através da educação que os Estados definem, entre aspas, o tipo ideal de cidadão. A questão que se coloca é, a educação que nós temos em Angola, ela forma a classe trabalhadora ou a classe dominadora? Por norma, o tipo de sistema de ensino que nós temos está a formar os futuros grevistas, os futuros manifestantes, não está a formar os futuros empresários, os futuros decisores políticos. Estes estão a ser formados noutros países. O sistema que está montado é um sistema que mantém um status quo. Ou seja, os pobres continuarão a ser pobres, cada vez mais pobres, e os que têm alguma estabilidade tenderão a ser mais estáveis. Então, o que me parece é o seguinte, o nosso grande problema é que olhamos ainda para a educação enquanto política de governo, que é uma política de curto prazo. Portanto, estamos na governação do presidente João Lourenço, os programas são feitos nesse período de 5 anos, não se perspectiva uma educação para Angola daqui a 25 anos ou 50 anos. Nesta altura, nós estaríamos a discutir que educação para um angolano daqui a 50 anos, daqui a 20 anos. Isto acontece por quê? Porque os governos utilizam da educação para criar uma classe que podem dominar. Em nenhum Estado que não seja democrático é possível fazer uma educação democrática. Então a educação ela está sempre amparada ao contexto social que nós temos. Se me perguntasse, nós temos um país democrático, eu não responderia essa pergunta, porque não é preciso responder. Logo, a escola vai atrás deste modelo. Então, se há uma partidarização das instituições do Estado, quer dizer que a educação também vai nessa sequência. O que fazer é que mais me interessa. O que fazer é perceber que a educação perpassa os tempos, que a educação perpassa os interesses políticos, que a educação é que determina o futuro de uma nação. Tanto é assim que muitos já disseram que o colapso da educação é o colapso da nação. Portanto, se nós não sermos capazes de pensar a educação como uma política de Estado, pensar a educação a longo prazo, estaremos a pôr em causa aquele ideal
que nasceu das independências, da construção de um homem novo, um homem crítico, um homem criativo, um homem reflexivo. Isso não depende do governo, depende do Estado. O que as pessoas angolanas querem dessa educação? Eu, muito particularmente, advogo uma educação que seja capaz de criar um cidadão angolano que consiga fazer frente a todos os níveis com qualquer cidadão no mundo. Eu, quando fui fazer o meu doutoramento no Brasil, nas primeiras disciplinas do programa, eu me questionava se eu me tornara burro ou não, porque há coisas que eu não percebia. E estamos a falar de um mestre, digamos, mais ou menos lúcido. Eu já fui com alguma lucidez. A questão que se coloca é, e os outros que nem sequer a lucidez mínima têm? Percebe? Que tipo de cidadão angolano nós estamos a formar que seja capaz de fazer frente com os outros cidadãos? Essa pergunta é muito importante. Uma vez eu estava a ver nas redes sociais um ministro angolano a tentar falar inglês numa conferência. Ele falava tão mal a língua inglesa que eu me perguntava, e o inglês que ele estudou na 7ª, 8ª e 9ª classe? E o inglês que ele estudou na 10ª, 11ª? Ou seja, uma pessoa estuda 6 anos língua inglesa, mas não é capaz de fazer uma comunicação básica em língua inglesa. Isso é uma vertigem do sistema, é uma avaria social do sistema. Porque nós aprendemos muita coisa inútil e deixamos de aprender muita coisa útil. Mas quem que define o conteúdo da escola? É o Estado. Quem que define o que aprendemos ou não aprendemos? É o Estado. Em política pública, nós defendemos sempre que a ausência de uma política é em si uma política. Se não há uma política de merenda escolar, é uma opção que o governo faz. Se não há uma valorização dos professores, é uma política que o governo adota. Ou seja, no fim do dia, quem decide se vai fazer ou não vai fazer é o governo através da política pública. E a questão que se coloca é que legado estará o governo angolano dos últimos tempos a deixar para o futuro. Doutor Chocolate, os nossos doutores em diversas áreas de conhecimento são valorizados lá fora, mas em Angola, as entidades de direito, no caso dos departamentos ministeriais, não se interessam sequer em contactar esses cientistas para verem a possibilidade de execução das suas descobertas. O que o doutor acha sobre isso? Bom, acho que isso é consequência da colonização. Quando falo da colonização, as pessoas não gostam, mas já passou tantos anos. Não, é o seguinte, os resquícios da colonização continuam perenes em Angola. Nós estamos numa sociedade, a sociedade angolana hoje, ela é uma sociedade colonial, ou seja, a ideia da colonialidade está marcada pela dominação. O que tem valor é o conhecimento, mas tem valor acrescentado ainda o conhecimento externo. Portanto, eu, Chocolate Brás, que sou doutorado em políticas educacionais, sou lido pelos consultores do governo angolano, mas os próprios gestores angolanos não me leem. Já se deu um caso de um consultor português que estava a fazer um trabalho para o Ministério da Educação, ter proposto um programa de ensino em que citava 2 livros que eu tinha escrito. E na discussão ele disse, olha, para eu fazer este programa, eu li o livro do autor angolano chamado Chocolate Brás. Eu penso que vocês vão ler para discutirem comigo. Ou seja, foi preciso que um pesquisador externo, um consultor internacional, fizesse os angolanos a lerem a minha produção. O que sucede em Angola é esses resquícios da colonialidade. Por isso é que eu defendo sempre uma educação em sociedade decolonial. O que significa isso? Valorizar os saberes locais, valorizar os atores locais. Eu não estou a dizer que não podemos ter consultores externos, que não podemos ter assessores externos. O que eu estou a dizer é que, no limite, precisamos considerar a produção já existente. Porque a diferença entre o Chocolate Brás e o consultor português ou alemão é que o Chocolate Brás estudou neste contexto, nesta escola, conhece muito bem esse contexto e pode dar subsídios diferenciados. O que acontece geralmente é que paga-se um valor muito alto a um consultor externo, mas quando ele vem fazer o trabalho, ele dialoga com aqueles que o governo não quer dialogar. Porque no limite, nós é que decidimos o que é que queremos fazer. Agora, o que é preciso fazer? Do meu ponto de vista, a Angola não precisa dispensar a ajuda externa. A Angola precisa promover um diálogo mais próximo entre a produção interna e a capacidade externa.
E se tiver que vir consultores em Angola, que sejam melhores que os angolanos, que tenham conhecimento superior aos angolanos, porque eu não posso, por exemplo, eu, Chocolate Brás, teria muita dificuldade de trabalhar com um consultor licenciado ou mestre, que não obstante o título, eu sentisse que não tivesse competências superiores às minhas. Porque eu não me identificaria com alguém que só está lá por legitimidade política, por confiança política. Nós temos que começar a pensar a política e a educação em Angola numa lógica de valorização. Por isso é que eu digo, em Angola não há fuga de quadros. Há subaproveitamento dos quadros, há desinvestimento na pessoa angolana e até, entre aspas, pode haver um potencial descrédito. Ou seja, é muito mais fácil acreditarmos num agente externo do que na pessoa angolana. Isso são as chamadas avarias sociais da educação, em que o próprio gestor da educação não confia, não só não confia na escola pública, como não confia no resultado da escola pública. E o que pode acontecer de errado e grave num Estado é acabar-se com a escola pública. E esse é o meu maior receio, que a escola pública em Angola deixe de existir e que se dê lugar a uma privatização muito grande da educação. Tanto é assim que já se defende que o privado é melhor. Mas no fim do dia, quem são os professores que estão no privado? São os mesmos que estão nos públicos. A única diferença é que o privado utiliza um material que o público não tem acesso. Não tem acesso por quê? Porque há vertigem na gestão dos manuais, por exemplo, que passam pelo mercado de São Paulo, ao invés das crianças que estão na escola. Existirá alguma fórmula mágica para os governantes ouvirem os cientistas? Fórmula mágica, não. Quando fala de fórmula mágica, dá a impressão que nós precisávamos inventar alguma coisa. Não, não precisamos inventar. Hoje, a gestão pública, a gestão política é científica. Ou seja, os governos, como governar é pensar, pressupõe que governar é considerar o científico, é considerar o cultural, é considerar o histórico, o social e econômico. Isso quer dizer o quê? Que hoje não é possível fazer política pública sem considerar a produção que existe. Uma boa governação tem que se fundamentar nos marcos do saber científico e saber articular esse saber científico ao saber, entre aspas, moderno, tradicional, por exemplo. Porque o conhecimento concertidinário também faz parte do conhecimento, né? Mas, de facto, o que me parece que deve existir em Angola e que eu venho defendendo é: devemos ser capazes de levar as universidades a discutirem no Parlamento, levar as universidades a discutirem, por exemplo, por que no Conselho de Ministros não se pode convocar? Imagine que o Conselho de Ministros está a pensar uma política econômica. Por que não pode chamar os professores catedráticos da Faculdade de Economia de uma universidade para juntos pensar uma política econômica? É claro que eu não estou a falar dos conselhos sociais, aqueles conselhos que são feitos à moda de quem governa. Eu estou a falar de um conselho que, de facto, apreenda com os outros, que saiba ouvir. Eu, Chocolate Brás, não quero contribuir na educação em Angola sendo ministro da educação. Quem me conhece sabe que eu nunca tive aspirações de governação. Mas eu gostaria de contribuir com as minhas publicações, porque se eu produzo sobre Angola, eu espero que os angolanos leiam essa produção e a considerem na tomada de decisão. Então, este é o desafio: aproximar a universidade à estrutura de governação. Considerar o conhecimento produzido pela pessoa angolana como base para pensar política. Porque muitas vezes eu vejo, quando tenho tempo, vejo a televisão, pessoas a discutirem sobre o nosso país. Parece que querem inventar um país. O país existe, as soluções estão aí, estão postas. Só falta alguém que perca algum tempo para ler. Muitos atores angolanos, quando vão lançar livros, convidam agentes do governo. Eles não vão nas cerimônias. É muito estranho isso. Muitas instituições universitárias promovem debates, conferências, chamam a entidade do governo. O que a entidade do governo faz? Faz a abertura e diz: não, eu tenho um outro compromisso. Nunca há compromisso para ouvir soluções, para ouvir pistas. Parece que, eu acho que em Angola há uma luta contra a ciência. Parece que a ciência não tem o valor substancial que tem. As sociedades que se desenvolveram à escala global priorizaram a educação, a ciência e a tecnologia.
a fórmula mágica não é o petróleo, não é o diamante, são recursos não renováveis, mas o conhecimento. Há países tão pobres do ponto de vista de recursos naturais, mas que se tornaram referência no mundo pelo conhecimento que produzem. Há exemplos, eu posso citar Cuba, por exemplo, que forma os melhores médicos no mundo, até para os Estados Unidos, uma grande potência mundial, porque investiram nisso. A questão que se coloca em Angola, qual é a nossa referência? Somos referência na formação de professores? Somos referência na formação de juristas? Talvez. De jornalistas? Talvez. Porque nós temos que ter, se não uma área, mas pelo menos domínios de especialidade. Que quadro Angola quer ser referência na África Austral? Doutor Chocolate, nos últimos anos o governo tem divulgado o Plano Nacional de Formação de Quadros. No entanto, na prática, não se observam os resultados. Onde estará o problema? Bom, o Plano Nacional de Formação de Quadros foi recentemente atualizado com um Plano Nacional de Formação do Capital Humano. Como eu disse na primeira parte da nossa conversa, tanto o Plano Nacional de Formação de Quadros quanto o Plano Nacional de Formação do Capital Humano, que vai se estender até perto de 2030, são políticas sectoriais para a educação, para o ensino superior, para a tecnologia e inovação, que resultam desta influência dos organismos internacionais. Não são como tal, ou seja, quando nós falamos de um plano nacional em Angola, dá a impressão que são planos inclusivos, construídos com a participação social dos atores da política, mas de facto não é. São planos de governo, portanto, são membros do governo que decidem estabelecer medidas de políticas, metas e indicadores. Me parece que um dos problemas que leva a que estes planos falham é o fator da identificação. Nem sempre quem vai implementar estes planos na prática, por não ter participado do processo da sua concepção, o implementa como devia ser. Um segundo constrangimento tem que ver com o financiamento. Não basta que tenhamos bons planos ou boas políticas. É importante que investamos na execução das medidas políticas. Então, o que sucede é mais ou menos isso. Há um plano muito bom, né? Mas no campo da prática há essa questão da falta de identificação dos atores e a questão do fraco investimento. Depois, a última questão que me parece também interessante é a questão da condição socioeconômica das famílias. Enquanto nós tivermos famílias empobrecidas, com dificuldades de educação básica, de literacia digital, por exemplo, acesso aos serviços básicos, nenhum plano vai fazer efeito em Angola, porque as famílias, no fundo, continuam a decidir sempre se vão colocar a criança na escola ou se vão levar a lavra para a produção da comida que devem ter em casa. Então, isto, de facto, constitui um grande constrangimento. Se porventura fosse chamado para consultor da Ministra da Educação, por onde começaria os seus conselhos? Bom, os meus conselhos começariam pelo reforço da participação social. Me parece que o grande problema da gestão que existe no Ministério da Educação tem que ver com a perspectiva mais centralizadora e concentrada que é adotada na gestão. Para mim, a Ministra da Educação e o Ministério no seu todo precisava fazer um encontro nacional de educação que envolvesse os múltiplos atores que estão interessados e vinculados com a educação. Esse seria o primeiro conselho. Um segundo conselho seria dizer à ministra que não basta o discurso. Aliás, não só a ministra, esse recado podia se estender à própria presidência da República. Às vezes julgamos que ao termos falado, fizemos. Não bastam as palavras. É preciso que no campo da prática tentemos ao máximo colocar isto em evidência. Então, há uma lógica discursiva e nós somos muito bons, e também tem que ver com a nossa herança colonial, na dimensão discursiva, mas no campo da prática não somos capazes de manter. Por isso é que em Angola, já me empatei, há uma distância muito grande entre a política decretada, a questão nos documentos, e a política implementada, que se faz no terreno. Então, isso tem muito que ver com essa questão de julgarmos aos termos falados, fizemos. Então, essas duas coisas seriam coisas essenciais. Uma última coisa que eu iria pedir e aconselharia a ministra é deixar
que a educação seja objeto das pessoas que fazem de facto educação, porque há muita gente na educação que não é da educação. Eu posso fazer analogia com o desporto. Sempre que tivemos à frente da Federação Angolana de Basquetebol alguém que não foi basquetebolista, os resultados nunca eram os melhores. Então, se no futebol, no desporto em geral, estamos a colocar pessoas certas no lugar certo, também no Ministério da Educação devem estar as pessoas certas. Eu não estou a dizer que a ministra não seja a pessoa certa, mas estou a dizer, para mim, a ministra não precisa saber tudo sobre educação, mas precisaria estar ladeado de gente que entende sobre educação, desde a perspectiva conceitual, teórica, metodológica, prática e filosófica. Em Angola, por exemplo, teríamos que ser capazes de definir o que é que esperamos da educação, e isso não sabemos dizer até agora. Se perguntarmos à ministra o que é educação em Angola, ela terá muitas dificuldades para nos responder. Doutor Chukwata, muito obrigada por se disponibilizar para falar para nós. Infelizmente o tempo é curtíssimo, esperamos tê-lo numa próxima oportunidade. Amados ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e agradecemos a vossa companhia durante os cerca de 60 minutos. Prometemos regressar na próxima quarta-feira, no mesmo horário. No entanto, como sempre, aconselhamos a continuar nesta sintonia da Rádio Nova em 102.5. Recordando Sócrates, a vida sem ciência é uma espécie de morte. Nelson Mandela também disse que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Continuação de um bom dia e permaneçam nesta sintonia que vem as notícias em desenvolvimento. Bom dia.